Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por estarmos na sua santa casa. Por isso eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 13. Nossa porção se compreenderá dos versículos 11 ao versículo 14. Romanos 13, dos versículos 11 ao versículo 14. As crianças que ainda não pegaram a fichazinha, pode pegar com o diácono Eufrásio. Romanos 13, a partir do versículo 11. Muito bem. Todos encontraram, crianças? Assim diz a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em puditícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Que o Senhor, através da sua misericórdia, possa aplicar sua palavra nos nossos corações e nos dê o privilégio de entendermos aquilo que Ele então quer comunicar ao seu povo nessa noite. Que Ele nos abençoe. Amém. Meus queridos, como era mais comum na nossa infância, e meus cabelos brancos já me ajudam a fazer essas lembranças, do momento, ainda é muito claro a minha mente, do momento em que minha mãe saía, fosse para alguma atividade da igreja, ao supermercado, ou a qualquer lugar, e me dava uma ordem, ou a meus irmãos. E desde pequeno nós lavávamos o banheiro, nós limpávamos a área, garagem, as vasilhas. Somos 3 irmãos, mas minha mãe fazia questão de nos ensinar isso. E havia um prazo para que ela regressasse. E havia a expectativa de que decorrido aquele tempo, ela voltaria e pediria contas das atividades, das atribuições que ela havia prescrito a mim e os meus irmãos. Essa ilustração, essa memória, ela se torna muito clara nas nossas mentes quando olhamos para as Escrituras Sagradas. Os textos que nós lemos, como muito bem pontuou o presbítero Ludinei, eles não são aleatórios aqui. Quando olhamos para Gênesis 3, claramente vem uma enxurrada aos nossos olhos do motivo pelo qual seria necessária a vinda do Salvador. Porque só se faria necessária a vinda de Jesus Cristo, porque um dia nossos pais e nós mesmos pecamos e transgredimos a lei do Senhor, e porque havíamos pecado, merecíamos o inferno, porque havíamos pecado, nós estávamos então em inimizade com Deus, e tínhamos o pior inimigo que alguém poderia querer para a sua vida, o próprio Deus Todo-Poderoso, estava irado contra a sua criação. Sendo assim, ainda no contexto de Gênesis 3, ele diz ali a consequência do pecado de Eva, aliás, a consequência do pecado da serpente, a consequência do pecado de Eva, do pecado de Adão,
O que isso acarretaria? Mais havia graça. Em meio a toda a desgraça do pecado, ainda havia a boa graça do Senhor. E você, criança, não é palavrão que o pastor está dizendo. A desgraça que eu me refiro aqui é literalmente a ausência, a falta de graça no ato do pecado no Éden. Sendo assim, ali no contexto, nós não lemos o final de Gênesis 3, mas ali Deus prometeria a Adão e Eva que a partir deles, que a partir da descendência da mulher em especial, obviamente, viria o Salvador, viria aquele que purificaria de toda a iniquidade. E desde aquele momento o povo então aguardava a vinda desse Salvador. O povo havia sido liberto do cativeiro do Egito, mas não era uma libertação completa. Deus havia muito antes estabelecido a prática da Páscoa, que era a perspectiva, a esperança de que um dia esse Salvador viria. A perspectiva que aquele que salvaria toda a humanidade estaria face a face com o homem. E por isso, lá em Esdras, em meio ao grande avivamento do povo de Israel, a reconstrução, a reestruturação do povo, o povo ali celebrava a Páscoa, celebrava as festas que lhes eram devidas, na expectativa de que um dia o Salvador viria. Ele veio, aleluias por isso. O Salvador, cumprindo as promessas, se encarnou, se entregou na cruz do Calvário. O seu Deus sangrou naquela cruz para que você e eu tivéssemos salvação. Mas aquela cruz, a Páscoa que outrora simbolizava a expectativa da vinda do Messias, agora então a nova aliança é caracterizada por outra simbologia, agora pela Santa Ceia do Senhor. A Páscoa agora é em uma outra perspectiva. Uma vez então que o seu Deus morreu naquela cruz, algo extraordinário acontece. A morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e glórias ao Senhor por isso. E ele havia prescrito que nós participássemos dessa mesa, até quando? Até o dia em que ele voltaria e resgataria a sua igreja. Por isso nós celebramos, não mais na expectativa de que o Messias venha a se achegar a nós, é porque esse Messias veio e prometeu que vai voltar. O que Paulo então nos ensina aqui no capítulo 13, a partir do versículo 11, é a certeza da volta do Senhor, e que isso deve nos levar a uma vida de santificação. Nós agora aguardamos ansiosos a volta, o regresso do nosso Deus. E aqui nos versículos 11, na primeira parte do versículo 12, é comprovada por Paulo que ele vai voltar, a certeza da volta do Senhor. E o versículo 11 então nos diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Ele está dizendo que nós já conhecemos. E aqui não está dizendo que é uma data agendada, porque nem mesmo o Senhor Jesus Cristo tinha aquela informação na pessoa encarnada do Senhor Jesus Cristo, de quando seria a sua volta. Isso era reservado ao Pai. Nós também não sabemos. E diferentemente do que falsos profetas têm feito ao longo dos anos, errando uma, duas, três e errarão todas as outras, diferentemente das previsões, nós não sabemos quando é a volta do Senhor Jesus Cristo.
Mas sabemos que pelas Escrituras esse dia se aproxima. E a cada dia que vivemos, mais perto estamos. Mas talvez nós não experimentemos ainda em vida o grande regresso. Talvez participemos da grande ressurreição. Está nas mãos do Senhor. Mas nós, através dos escritos, através das Escrituras Sagradas, nós temos ciência, nós temos a convicção dada pelo Espírito Santo, que é um fato, Ele voltará. O próprio Senhor Jesus Cristo anuncia a sua volta. Abra sua Bíblia comigo, lá em Marcos 13. Marcos 13, a partir do versículo 33. O Senhor Jesus Cristo ensinando aqui os apóstolos, há muitos anos antes do que vivemos agora, e essas palavras continuam sendo altamente aplicáveis e atuais. Marcos 13, a partir do versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. O nosso papel, dentro da certeza da volta triunfante do Senhor Jesus Cristo, é que devemos ser vigilantes. Vigilantes quanto àquilo que o Senhor nos proporciona e nos oferece nas Escrituras Sagradas. O tempo, o qual aqui se refere no versículo 11, é a palavra grega kairos, que é muito facilmente traduzida para época conveniente, tempo próprio, tempo oportuno. É o tempo do Senhor, é quando Ele quiser. Um dia, obviamente, já determinado, cujo qual não sabemos, mas já determinado pelo Senhor, e Ele voltará. E como é que Ele nos encontrará, meus queridos irmãos? As donas de casa, como é bom receber uma visita inesperada, ali por volta das 10h30 para as 11 horas da manhã, quando você ainda não terminou de arrumar a casa, não terminou de ajeitar as coisas para o almoço, você é pega e está vestida, feito doida para arrumar a casa, ou é só lá em casa que é assim, ou é na casa da minha mãe, todo mundo é assim, e a gente é pego desprevenido. A Bíblia nos ensina que isso não deve acontecer na nossa vida espiritual. Você não tem tempo para deixar para amanhã, para ter a sua vida devocional em dias com o Senhor, em ter o seu compromisso com a palavra de Deus em dias, porque é certo que Ele voltará e pedirá contas do nosso tempo. É interessante que quando ele manda aqui no Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma acerca do sono. Vamos lá em Marcos e damos essa pescada no texto. Lembram-se quando Jesus vai orar? Ele arrasta consigo alguns discípulos e digam: orem, porque o meu espírito é atormentado. Estava se aproximando os dias em que Jesus se entregaria na cruz por nós. E Jesus vai orar. E ora, e sua mente altamente apreensiva por o que estava a acontecer, porque entenda, meus irmãos, o Senhor Jesus era 100% Deus e 100% homem. Sendo 100% homem, aquelas chicotadas doeriam, aquela humilhação seria horrível. Mas sendo 100% Deus, Ele também sabia o que significaria ser abandonado pelo Pai naquela cruz.
e por isso chorou, e por isso se agoniou de alma. E quando Jesus volta do seu momento de contrição diante do Pai, o que ele encontra? Os seus discípulos no mais gostoso sono. Será que é assim que ele encontraria a igreja hoje? Se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, ele encontraria uma igreja sonolenta, uma igreja bocejante pelo pecado, pela omissão, pela negligência do trabalho? Será que é assim que ele encontraria a igreja? Ou se depararia com uma igreja ativa, disposta, alerta em oração? Nós já sabemos o tempo. Está mais próximo, meus irmãos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Não significa que ainda vamos alcançar a salvação, significa que nós já conquistamos essa salvação em Cristo Jesus, e ela se consumará de forma plena na volta triunfante do Senhor Jesus Cristo. Somente quando ele voltar, nós teremos então a plenitude, onde o nosso corpo e a nossa alma estarão gloriosas, adorando e exaltando o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, se ponha no lugar do povo lá na época de Esdras e Neemias, na reconstrução do templo, participando da mesa da Páscoa, vislumbrando o Cordeiro que viria, e você hoje tem o privilégio de celebrar a vinda do Salvador. Não há privilégio maior do que esse, meus irmãos, mas a cada domingo que participamos dessa mesa, anunciamos que está próximo a vinda do meu Cristo, do meu Salvador, porque a palavra é fiel. Este texto é um texto que trata sobre escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. É o entendimento do que vai acontecer no final, e em grande resumo, o Senhor Jesus Cristo voltará, julgará o mundo, e os eleitos então encontrarão novamente, a alma encontrará novamente o corpo, e eternamente estaremos face a face com o nosso Criador. Num grande resumo sobre escatologia. Muitas discussões há acerca da escatologia bíblica, se são 1000 anos, se ainda faltam 1000 anos. Meus irmãos, são discussões válidas para o meio acadêmico, mas para a nossa certeza, para a convicção do meu coração, basta crer que eu me encontrarei com o meu Salvador. É isso que deve nos trazer a esperança dos nossos dias. E é por isso que nós devemos amar o nosso próximo. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, anunciando a volta iminente do Salvador. E como é que nós fazemos isso? Pregando arrependimento. Essa era a mensagem do Senhor Jesus Cristo: arrependam-se, porque está próximo. Se você, meu querido irmão, ainda está vivendo debaixo de um dissoluto pecado, arrependa-se, porque o dia está próximo. E se você ler os profetas menores, você vai ver a forma extraordinária como eles se arremetem aos últimos dias. Grande e terrível dia. Nós romantizamos as coisas, né? Eu gosto de ver os desenhos da minha filha, e toda hora ela chega com um desenho mais bonito e colorido, e eu acho fantástico aquilo. Até eu entro nos desenhos, fico mais bonito no desenho, todo caricato. E quando nós falamos de céu, fala a verdade, meus irmãos, falamos de céu, nós já estamos pensando em ouro. A gente fala de céu, a gente já está pensando, eu não vou ter mais aquela artrose. Quando eu falo de céu, olha, ela não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento. Essas são consequências, meus irmãos, não são o motivo pelo qual nós vamos para lá.
Nós vamos para o céu porque fazemos parte daquele lugar, porque fomos feitos para adorar. Mas abra mais uma vez a sua Bíblia, agora em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Outra vez, Paulo dizendo e voltando à ideia da romantização do céu, o grande e terrível dia, o dia que o Senhor virá, vislumbramos que haverá então um clarão, o soar das trombetas, para os dispensacionalistas, e então o Senhor virá descendo de forma gloriosa. Meus irmãos, a Bíblia diz que será um dia de muito choro, não para nós, que já somos salvos, mas para todos aqueles que não se achegaram ao Senhor, não o reconheceram como único e exclusivo Salvador. Haverá destruição, esse povo irá para o inferno. E isso não é algo alegre, isso não será algo confortável, mas esse dia chegará, e nós devemos estar prontos, nós devemos estar alertas para o grande dia do Senhor. Essa é a nossa vocação, foi para isso que fomos criados. O mundo está ao nosso serviço e não nós a serviço do mundo. Devemos dominar sim toda a natureza, dominar tudo o que o Senhor fez, porque assim Ele o criou para a sua própria glória. Se de fato então a vinda do Senhor Jesus Cristo é certeira, o que devemos fazer? O que devemos buscar? E a segunda parte desse texto então nos mostra que, sob a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo, existe ou está alencada a necessidade de uma vida de santificação. Vejamos o que o texto nos diz na segunda parte do versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imputícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Em resumo, vivei uma vida de santidade. Devemos nos manter santos para não deixarmos de ter acesso à salvação, mas porque essa é a condição do salvo.
nós não andaremos em santidade para nos prepararmos para o dia que o Senhor voltar, estejamos habilitados para entrar nos céus. Nunca estaremos. Nós vivemos uma vida de santidade porque fomos regenerados em Cristo Jesus. Esse é o cerne da nossa vida. Quando lembrava das épocas que minha mãe mandava lavar a louça, ou o banheiro, ou o que quer que seja, eu não deveria, mas fazia, eu não deveria fazer aquela atividade porque ela voltaria logo. Eu deveria fazer porque era um filho obediente. Não era o caso. Era porque ela ia voltar. Nós não cumprimos a lei de Deus porque vamos obter algum favor do Senhor. Nós cumprimos essa lei porque nós já obtemos. Porque já somos transformados. Porque somos nova criatura diante do Senhor. O comentarista desse texto vai dizer, e parafrasear algumas passagens: já chegou a hora de vocês acordarem de seu sono, porque nossa salvação está mais perto agora do que quando inicialmente cremos. Ele está exortando a membresia da igreja romana e a todos nós a pôr de lado as nossas práticas pecaminosas e, com o auxílio do Espírito Santo, crescer em santificação. Nossa salvação está mais perto agora do que quando inicialmente cremos. Significa que o clímax da nossa salvação está mais perto de nós no presente momento do que estava quando inicialmente professamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e fomos batizados. A ideia então, e o que nós precisamos entender, é o que é santificação. Temos três coisas que se misturam e se bagunçam na cabeça de muitas pessoas. A primeira delas é a questão da justificação. A justificação, não existe nenhum tipo de ação do homem. Somos justificados em Cristo Jesus. Se mistura a isso também o que Cristo faz por nós na nossa regeneração, que também não existe nenhum tipo de participação do homem nisso, e regeneração nada mais é do que refazer. Lembram-se lá do vale dos ossos secos? Aquilo é regeneração. É como que falávamos pela manhã, daqueles mortos que tornaram a vida. Isso é regeneração. E tudo isso é obra de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. São fatos, são episódios. Somos regenerados, somos justificados e estamos debaixo de um processo de santificação. O que é ser santo? A palavra santo, ela significa separados. Ela significa arrebanhados, no nosso caso, para Cristo. O processo de santificação é como se nós estivéssemos passando por uma grande cirurgia plástica, onde a cada dia um processo novo fosse feito em nós, para que nos tornássemos mais parecidos com Cristo. O grande efeito do pecado foi que ele ofuscou a glória do Criador em nós. A Bíblia não diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai? Da Trindade, no caso, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que o pecado fez conosco? Distorceu, bagunçou. A santificação é o processo que vai mudando a minha vida, mudando o meu ser, para que a cada dia eu volte a parecer um pouquinho mais com o meu Criador. É por isso, meus irmãos, que amanhã, segunda-feira, dia 23 de outubro, você tem o compromisso com o Senhor de ser mais santo do que você foi hoje. E terça-feira, dia 24, você tem o compromisso com o seu Criador de ser mais santo do que foi hoje no domingo, que será amanhã na segunda-feira, para que a cada dia nós nos aperfeiçoemos, para que a cada dia nós nos transformemos,
A santificação, meus irmãos, nada mais é do que a mortificação do velho homem. A santificação não é nada mais do que largar as velhas práticas e nos aproximarmos mais do que o Senhor requer de nós. E para que isso fique claro, para que isso entre no nosso juízo, a nossa confissão de fé, lá no capítulo, é muito xizinho, no capítulo 13, na seção 1, diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a face de Deus. É por isso que nós devemos nos empenhar nesse processo, que é o mover do Espírito Santo no nosso coração. Como é que eu posso ser mais santo? Sendo mais obediente com os meus pais. Como é que eu posso ser mais santo? Devotando mais tempo à minha vida de oração e meditação da palavra. Quantas vezes você lê a Bíblia durante a semana, meus irmãos? Ou você tem sido aquele tipo de crente espanador, que chega domingo, tira o pozinho da Bíblia que ficou a semana inteira sob a estante. Ou espero que você seja como eu, tem uma Bíblia para cada canto, que ainda é o melhor dos mundos. Tem a Bíblia do carro, a Bíblia do escritório, a Bíblia de casa, e agora você não tem desculpa que você pode carregar isso em qualquer lugar do seu bolso. Não há desculpas para que você não medite. Você tem 24 horas, você precisa de muito menos do que isso para ter o seu momento de oração com o Senhor. Você, pai, tem estimulado o seu filho a falar com Deus, tem estimulado o seu filho a ler a palavra de Deus, tem estimulado o seu filho a buscar literaturas que edifiquem a sua vida, ou tem depositado ainda os seus filhos ao YouTube, para que o YouTube evangelize o seu filho? Ele vai evangelizar com o evangelho do capiroto, com o evangelho de Satanás, não com o evangelho da salvação, porque esse só pode vir a partir das Escrituras Sagradas. Não é pecado os nossos filhos desfrutarem das maravilhas da tecnologia, mas é pecado deixarmos os nossos filhos aquém daquilo que a palavra de Deus prescreve. Outra vez te convido a abrir sua Bíblia agora em Gálatas, tudo isso dentro da teologia paulina. Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí, completando o raciocínio acerca da santificação, abra agora em Efésios 6. Efésios 6, versículo 11.
Tudo isso dentro do mesmo raciocínio do apóstolo Paulo. Efésios 6, a partir do versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A vocação do crente, meus irmãos, do verdadeiro regenerado, é andar dignamente, andar com a cabeça erguida, cumprindo todas as ordenanças do Senhor, para que sejamos então parecidos com Cristo. E para isso, para termos uma vida santificada, precisamos buscar no Senhor Jesus Cristo, precisamos abandonar as velhas práticas. Não podemos, meus irmãos, agir como agíamos antes. O texto é claro: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em puditícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Qual é o seu maior inimigo? Pense. Você tem um inimigo? Talvez não. Talvez você viva em paz com os seus vizinhos, talvez você viva em paz com os seus familiares, mas eu quero dizer que ainda existe um inimigo a ser vencido, e ele está tão perto de você, você o sente toda hora, é o seu coração. Nosso maior inimigo é o nosso coração, é vencer os desejos que o nosso coração quer, é amar as coisas que o nosso coração quer que nós amemos, é desejar aquilo que o nosso coração quer desejar, e por isso a palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem. É por isso que não damos voz ao que nós queremos, é por isso que nós não damos vazão àquilo que queremos fazer, mas àquilo que a Bíblia prescreve que façamos. Sendo assim, meus irmãos, é eminente a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele voltará, aleluia. Devemos estar prontos para esse glorioso dia. Como? Vivendo uma vida santificada pelo Espírito, vivendo em conformidade com o que Ele prescreve, para que quando o Senhor chegar às portas, não sejamos pegos de calças curtas, mas o recebamos com os braços abertos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que Ele voltará. E como igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo, estaremos prontos, pela misericórdia dEle, para subir ou estar na presença dos santos, diante da face do nosso Criador, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais pecado, e onde glorificaremos eternamente o nome do Senhor. Maranata, ora vem o Senhor Jesus, que Ele nos abençoe e nos livre de todo o mal. Amém.